Boa noite a todos. Tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo 15, o versículo 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Amém? Nós que conhecemos a história de Jesus, sabemos que a Bíblia nos fala que Jesus ele veio para os doentes, porque os doentes necessitam de médico, e não os sãos. Os sãos não necessitam de médico porque não necessita de arrependimento, porque ele acha que está tudo bem. A Bíblia nos fala que Jesus veio para aqueles que enxergam, passam a ser cegos, e aqueles que são cegos, que passam a enxergar. Este mesmo Jesus que a qual está escrito aqui, quem é este que recebe e hospeda com pecadores, é o mesmo Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia nos fala que a mensagem da cruz ela é loucura para os homens. O homem carnal, o homem que não é espiritual, ele não compreende a palavra de Deus, mas aquele que é espiritual, ele teve um novo nascimento, ele nasceu de novo. E você que não compreende a palavra de Deus, você, para compreender, você tem que nascer, você tem que ter um novo nascimento. E este novo nascimento que você tem é você aceitar a Jesus como o único e salvador da sua alma. É você batizar nas águas batismais e arrepender daquele todos os pecados que você cometeu no passado. A Bíblia nos fala que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquilo que você fez de errado no passado, Jesus ele apaga, Jesus não lembra. E aqui está falando que Jesus comia com pecadores, porque os sãos não necessitam de arrependimento. Pecadores são aquelas pessoas que estão ali no prostíbulo, se prostituindo. Pecadores são aquelas pessoas que se encontram nas bocas de fumo, traficando, se drogando. Pecadores são aquelas pessoas que se encontram nos bares, amanhece a noite, amanhece o dia nos bares, bebendo. Estes são os pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas a qual não teve um novo nascimento, que para ele tudo bem. Os pecadores são aquelas pessoas que traem as suas esposas e está tudo normal, não tem nenhum temor. Mas Jesus ele veio para os doentes. Os pecadores eles necessitam de arrependimento. Vem aceitar Jesus como caminho, a verdade e a vida. E se você aceitar Jesus como seu Salvador, aquelas coisas que você fez no passado, você já não vai fazer mais, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. A palavra de Deus está escrita em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, aquele que creu no nome de Jesus não está julgado, mas aquele que não creu
já está julgado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer e obedecer para nós não sermos julgados, para nós naquele último dia ali, meus irmãos, no grande trono branco, que nós nem venhamos estar lá no trono branco, porque quem vai estar no trono branco, meus irmãos, é aquelas pessoas que vão ser julgadas. E se você obedecer os mandamentos de Deus, ou esforçar para obedecer, você não vai estar no grande trono branco. E nós vamos, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos estar andando segundo a vontade de Deus. Lá em João 14, versículo 1, o 2 e o 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou lhes preparar o lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele veio para aquelas pessoas mais pecaminosas, aquelas pessoas que matam, que roubam, que faz coisas bárbaras, que abortam. Jesus, ele veio para salvar, que você venha se arrepender deste mal, essas pessoas que fazem essas coisas, que é para se arrepender, porque Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele redimiu o sangue de toda, através do seu sangue, Deus redimiu toda a humanidade. O sangue de Jesus foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. E hoje, eu e você, nós temos acesso a Jesus. Porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Eu e você, nós temos acesso a Jesus. Até mesmo o ímpio, o pecador, o véu do templo foi rasgado para ele. Você pode ver que aquela situação daquele irmão Cornélio, ele não era judeu. E o véu do templo foi rasgado para ele porque o Senhor recebeu as esmolas que ele tinha feito para o povo. E ele tinha convertido ao cristianismo através de Pedro. Pedro o batizou e ele foi batizado com o Espírito Santo. É assim que Deus faz com aquela pessoa que está lá, outrora era ignorante, estava lá no mundo do pecado. Deus transforma. Cornélio, ele queria conhecer o Deus de Pedro, Tiago e João. E ele conheceu, ele teve um encontro com o Deus de Pedro, Tiago e João. Cornélio, ele converteu só de ouvir, de falar das mensagens que os apóstolos pregavam, que Jesus pregava. Ele converteu de verdade. Ele foi um homem que a qual agradou a Deus. Era um homem pecador, mas que agradou-se a Deus. E nós temos que agradar a Deus. Quando nós agradamos, nós fazemos boas obras, nós agradamos a Deus, não pelas obras que somos salvos, não é por isso. Mas quando nós fazemos as boas obras, nós agradamos a Deus. A Bíblia nos fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos dar o alimento para aquele que nos persegue. E se fazemos isso, nós temos um tesouro no céu. Jesus, ele veio para todos. O véu do templo rasgado foi para todos. Não foi só para mim, não foi só para as outras pessoas, não. Foi para todos. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Os fariseus e os escribas eram as pessoas, muitos religiosos. Eram pessoas que a qual eles voavam um mosquito e arrotavam um camelo. Eram pessoas que não tinham amor ao seu próximo. Eram pessoas exaltadas, eram pessoas soberbas, eram pessoas que queriam subir nas primeiras cadeiras, eram pessoas que queriam ser, que era hipócrita, que queria ser melhor do que os outros.
Eles chegou a perguntar se na cadeia de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Eles queriam uma posição. Mas Jesus nos fala que João nos fala que aquele que for pequeno será maior no reino de Deus. E esses escribas estavam bravos com Jesus, porque Jesus comia com pecadores. Mas Jesus ele veio para os doentes. Os doentes necessitam de médico, e não os sãos. Os pecadores são eu e você. Outrora nós estávamos no mundo fazendo a vontade do inimigo. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque Jesus ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá em João capítulo 10, versículo 11, disse-lhe Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que nós, meu irmão, venhamos amar o nosso próximo. Que você não deixe de pregar a palavra para uma pessoa que está precisando de Jesus. Que você não deixe de pregar para uma pessoa que se encontra na boca de fumo. Que é uma pessoa que se encontra ali nos hospitais, nos presídios, nos pontos de ônibus. Que nós viemos pregar o evangelho, onde que nós estiver. Nós temos que pregar o evangelho para o nosso próximo, aquele que estiver mais próximo de nós. Assim nós teremos uma recompensa nos céus. A Bíblia nos fala que quando nós ganhamos uma alma para Jesus, multidões de pecados são apagados. E você passe a ganhar almas para Jesus, porque o reino de Deus ele lucra com isso, meus irmãos. Persevere, continue pregando, continue pagando preço para as almas. Às vezes você não dá conta de pregar, você não tem o chamado de pregar. Ajude uma pessoa, um missionário, ajude uma igreja, ajude um pastor que precisa, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Eu não preciso de dízimo nem de oferta, não. Estou falando para que o reino de Deus venha crescer. Nós temos que ajudar a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus, orando pelas almas que precisam de Jesus. Só de você estar orando para aquele missionário que se encontra ali na África, no Afeganistão, no Paquistão, que estão pregando a verdade, pregando a palavra de Deus. Só de você orar, você vai ser grande, o seu galardão, e Deus vai os guardar, até que o evangelho seja pregado aos 4 cantos da terra, e aí então virá Jesus. Que nós venhamos amar aquela pessoa, que nós venhamos amar o drogado, que nós venhamos amar a prostituta, que nós venhamos amar o ladrão, aquela pessoa, o homicida, que nós venhamos amar aquelas pessoas que mais nos perseguem, porque assim, meus irmãos, você terá um tesouro no céu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus. Se nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo. Meu irmão, pague o preço pelas almas, continue orando. Se você está orando, ore mais. Ore para Deus libertar o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, seu avô, seu primo, sua prima, e assim sucessivamente. Que você ore para Deus transformar, que você ore para Deus libertar. Você ore para as pessoas que se encontram ali nos presídios, que nós vamos orar para eles se converterem. As pessoas falam tanto mal de crente, mas aquele bandido que outrora estava ali no mundo fazendo a vontade do inimigo, se ele converter ao cristianismo, é mais uma alma que já não vai te fazer mal, não vai tirar a vida de um filho seu, de uma filha sua, de um parente seu, porque ele converteu. Dá glórias a Deus por na terra ter muito crente, porque o crente, ele faz a diferença. O crente, ele é a luz do mundo. E nós vamos orar para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos maldizem.
Tá, essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração nessa noite, que nós não venhamos fazer acepções de pessoas, que nós vamos e pregamos o Evangelho para toda criatura, para que o Senhor venha e arrebate a tua igreja. Tá, essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.